Na aula anterior, nós falamos sobre as 4 frequências da consciência do ser humano. E eu não falei para vocês a base, tá? Existe um estudo para isso. Eu vou ler aqui para vocês em um livro que eu tenho de desenvolvimento humano, do curso Coach Ericksoniano. Não sei se vocês já ouviram falar. Também é uma sugestão de como aprender a meditar, como aprender a baixar frequência. É uma sugestão. E aí neste livro fala sobre aprendizagem acelerativa. Para que eu aprenda qualquer coisa que eu queira que vire, criar um novo hábito para mudar meus comportamentos, viver uma nova história, escrever uma nova história, porque a gente pode escrever novas histórias, viver novas sinapses neurais, criar novas sinapses neurais. Nosso cérebro, ele cria novas sinapses, novas informações de 3 em 3 meses. De 6 em 6 meses, você cria um comportamento fixo, o resto da vida. Uma coisa que você não fazia, você vai fazer com o resto da vida, que você criou na tua mente aquele ritmo, aquela ação, aquele hábito. Então, sobre as frequências, aproximadamente em 1920, foi descoberto que o nosso cérebro tinha frequências diferentes. A teoria de Hans, H-A-N-S, Berger, B-E-R-G-E-R, neurologista alemão, discorre que o primeiro padrão encontrado por ele foi denominado de alfa. O padrão alfa, esse padrão se manifesta quando a pessoa fica com olhos fechados e desaparecia assim que o abrisse os olhos. Tipo assim, tá em alfa, quando abre o olho, pronto, volta ao normal. Não tem muito sintoma no corpo. A amplitude dessas ondas era em torno de milésimos de volts, chegando ao máximo 25 microvolts, sendo 1 microvolts, 1 volt dividido em 1 bilhão de partes, evidenciando que os olhos fechados, o cérebro diminui a frequência. Então, quer dizer, se eu fechar meus olhos, porque as pessoas falam, fecha os olhos, você para de querer pegar as informações do lugar que você está e começa a procurar entrar dentro. Fechar os olhos é um dos pontos importantes para começar uma meditação ou se concentrar. Potência elétrica. A frequência das ondas elétricas é medida por Hertz. Sabe aquelas músicas de meditação Hertz? Frequência 528, frequência... É através dessa pesquisa e funciona. Se você ficar ouvindo aquelas frequências, também ajuda a diminuir a sua frequência cerebral e aumentar foco, disciplina, expansão de consciência. Porque há um estudo sobre. A meditação, a respiração está ligada a um estudo, cientificamente, né, comprovado. E aqui quem fez esse estudo foi o Hans Berger, em 1920. Foca na solução, sempre. Vamos falar agora sobre símbolos, simbologias. O que é um símbolo? Os símbolos são informações. Alguns usam como arquétipos, que quando você enxerga, a tua mente já entende. Mas o tarô, o exemplo, aquelas cartas do tarô, são 78 cartas. Os 12 arquétipos, animais de poder, que são as onças, coruja, elefante, fênix, são arquétipos, são figuras, são objetos, são que quando a tua mente vê, te passa uma mensagem, ela recebe uma mensagem. E os símbolos também, de alguma forma, traz uma mensagem para nossa mente interna, subconsciente. Exemplo, símbolo do casamento, uma aliança de casamento, é um símbolo. As pessoas que não usam, mas tem um relacionamento com uma pessoa que vive, ali já é um casamento. É um casamento, é uma união estável. A aliança é apenas simbologia humana, religiosa, para dizer que aquelas duas pessoas elas estão unidas. Fizeram uma aliança, um pacto, né? E é humano e é religioso, cerimonial. Então, para quem usa já 12 anos, que é o meu caso, mais de 12 anos, virou objeto de um símbolo para mim. A pessoa quer terminar, o que ela faz?
e tira o anel e paft. Pra ela tá quebrando aquele vínculo. Mas casamento não é isso. Casamento é o quê? É relacionamento, é honestidade, é amor, é respeito, cumplicidade, companheirismo. Casamento é duas união, você viver com respeito ao outro, entender o outro, trazer para tua mente interna que você não tá mais, não pode viver no seu individual. Você tem uma outra pessoa que ali você se dispôs a conviver. Então você tem uma certa responsabilidade com aquela relação. Então eu não posso mais viver no individual. Para mim isso é casamento. Da mesma forma, os símbolos. Os símbolos da cruz. Vamos colocar a cruz, que é um símbolo antigo. A cruz. A cruz, em algumas religiões, demonstra vida ou morte. Cada um tem o seu pensamento, o seu modo de ver sobre a cruz. Na espiritualidade, alguns usam para exorcismo, né? Esse é um exemplo de símbolo. Eu usei a cruz, que a cruz é o símbolo mais básico para a gente entender que é um símbolo. Pelos egípcios, pelos sumérios, existem símbolos antigos alquímicos, da alquimia, da magia, que era escondido, né? Porque algumas pessoas utilizavam muito na época para benefício próprio, para fazer mal mesmo, maldade, e usavam os símbolos para isso. Mas conforme foi passando o tempo, novamente a era, o mundo foi se transformando, chegando novos ciclos do mundo, novamente veio a importância de a gente conhecer os símbolos e saber que eles são importantes e poderosos. Os níveis do Reiki tem um símbolo chamado... São 3 níveis e meio. Os níveis do Reiki é primeiro nível, terceiro A, terceiro B. Ensina. Aqui é o despertar. Em cada nível tem símbolos. O primeiro nível tem um símbolo só. O segundo símbolo você aprende o símbolo 1, o segundo nível, que é nível. Aqui é complemento. Então no primeiro nível você aprende um símbolo. No segundo nível você aprende os 3 símbolos, que é o símbolo mais 2 símbolos. No terceiro nível você aprende mais um símbolo. No quarto nível você também aprende mais um símbolo. E esses símbolos, cada um tem o seu potencial, o seu poder. Quando ativado, após você receber sua iniciação, você ser sintonizado no Reiki, você vai desenhar e vai mantrar, vai falar esses símbolos, vai auto-aplicar-se, e após 21 dias você vai perceber seus comportamentos, suas ações, tudo melhorarem, tudo mudar. Sua percepção, sua visão do mundo. Então o primeiro símbolo é o Chokurei. Assim. E é importante que você pegue seu caderninho e comigo, se possível, procure fazer o desenho, tá bom? São 3 voltas. 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. A gente fala Chou, como tivesse com TH, mas é show, tá? Neste símbolo você vai aplicar em todos os seus chakras, 7 chakras, na sua auto-aplicação. Você vai aplicar na sua casa, portas, janelas para proteção. Eles servem para proteção de energias negativas, densas, conflitos internos, a família, conflito no ambiente. Ele serve para proteger também sobre alimentos, né? Às vezes você come alimentos que podem te fazer mal, ou você já toma medicamentos, e para não sofrer danos colaterais daquele remédio, você vai, porque auxilia. É uma prática integrativa, é uma prática complementar. Então você vai aplicar no seu remédio, desenhando nas mãos, desenha no ambiente, depois no remédio. E use sua intenção. Que esse remédio não me faça mal,
que só o que for necessário para mim que faça efeito. E aí, se você tiver com dor de cabeça para o físico, aqui esse símbolo é do físico. Nível 1 trata o físico. O nível 1 do Reiki trata o físico, corpo físico. E aqui serve para proteção, transmutar. Quando eu falei do alimento, toma água, aplica Chokurei, que é Reiki. Vai comer, aplica Chokurei na comida. Rápido, intenção ali, você aplica, peço para não fazer mal para você. Vai dormir, aplica Chokurei em todos os seus chakras, pede proteção ao universo, proteger para você não sofrer ataques psíquicos, ou ataque mental mesmo, né? Psicossomáticos, ataques do seu próprio pensamento. Transmutação, que transforma. Ele tem um poder de ativação, de ampliar os outros símbolos. Ampliar o poder dos outros símbolos. Não ressignifica. Até a próxima aula. Namastê.